Boa noite. Este programa, que pretende o registro da memória viva do Rio Grande, se despede hoje. Durante 22 anos, nós estivemos aqui semanalmente, trazendo pessoas, ideias, projetos, trabalho, sempre ressaltando a contribuição social dos nossos entrevistados. Eu tive muito prazer nisso. Tive muito prazer em conhecer mais profundamente e apresentar a vocês esses convidados. E tenho prazer em saber que a TV guarda registrado imagens e palavras dessas pessoas. E tenho um prazer maior em saber que sempre pude contar com a simpatia, com o respeito e com a confiança de vocês que estão me acompanhando há 22 anos. Muito obrigada. E para encerrar a minha participação aqui na TV Educativa, de onde eu vou sentir muita saudade, eu vou conjugar verbos na primeira pessoa com um rapaz que fez medicina por influência do pai e que fez música por influência da mãe e do pai. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Paulo Sérgio Rosa Guedes, que nasceu em Porto Alegre e vive em Porto Alegre. E como eu falei em pai e mãe, eu vou citar. Pai, Paulo Luiz Viana Guedes, psicanalista, pioneiro, né? Os pioneiros. E também professor de violino na URGS. E de história da música. E história da música acrescentado agora que eu não sabia. E filho de, também, a mãe, Zuleika Rosa Guedes. Ela é concertista e professora de piano na URGS. Só isso. Bom, ele fez medicina na Faculdade Católica de Medicina, se tornou psiquiatra e depois psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Ele estudou piano e violão, mas toca também cavaquinho. Fundou e organizou o curso Fundamentos da Psicanálise em 1987. Ele já deu aulas como convidado em diversas universidades e instituições. Atua em consultório desde 1969. Paralelo a isso, desenvolveu pelo menos 2 trabalhos que considera importantes e sobre os quais ele vai falar ao longo deste programa. O primeiro, na perícia psiquiátrica do antigo INPS. E o segundo foi no manicômio judiciário. Ele tem 4 livros publicados. 2 sobre psicanálise, o sentimento de culpa, junto com João César Valls. Júlio César, desculpe, Júlio César Valls. E esse aqui, maravilha de título, A Paixão, Caminhos e Descaminhos. E surpresa, 2 livros de poesia. Como é que chama o primeiro? Palavras Guardadas. Palavras Guardadas. Que é em conjunto com uma série de amigos. Que inaugurou a rede social antes que existisse. E esse aqui, Nada Precisa Ser Como É. Bom, agora, junto com o Júlio César Valls, ele criou o curso online chamado Fundamentos Emocionais da Saúde. Tudo bem, Paulo Sérgio Rosa Guedes? Tudo bem, Ivete. Um prazer muito grande estar aqui contigo. E ainda mais agora sabendo que é a despedida do teu programa. Me sinto honrado de fazer parte dessa hora que é triste, mas é bonita também, porque tudo termina, né? Tudo termina. Tudo termina. Pois é, mas quando termina a gente tenta recomeçar. Tenta recomeçar. Quantas coisas tu já terminaste na vida e recomeçaste? Estou te perguntando. Não, eu terminei várias coisas e sempre digo que aquilo que não termina é porque não começou. Entende? Então a gente tem que terminar e poder continuar. E o terminar da dor? O terminar da dor, mas se tivermos um projeto para adiante, a dor é tolerável. O terminar sem projeto, acho que é insuportável, né? Tu já passaste por isso? Já passei por isso, acho que algumas vezes, mas basicamente na morte do meu pai e na morte do meu avô. Pois é, a morte do teu avô. Eu ouvi falar nessa morte como tendo te provocado um sentimento de culpa. Sim, eu começo o livro dando esse exemplo, porque eu me lembro, eu tinha 15 anos, né? E meu avô,
que era meu segundo pai, ou talvez primeiro, junto com meu pai, né? O meu avô eu vivia com ele. E um dia de manhã ele morre. Ele tinha já uma idade razoável para morrer, 67 anos. Naquela época era mais do que hoje, né? Uma criança, né? É. E eu fiquei, isso é que eu escrevo no livro, Ivete. Eu tinha certeza, era uma terça-feira, dia 4 de dezembro. Eu passei a ter certeza que meu avô Telo tinha morrido, porque eu não tinha ido dormir lá na segunda-feira de noite. É assim que nós começamos o livro da culpa, porque eu passei alguns meses com essa ideia louca de que quem comandava a vida ou a morte era eu, né? Sem dúvida. Aliás, tu falas que exatamente isso, tu te sentes, o culpado se sente dono do mundo. Claro. E é preciso saber o mundo para usufruir da liberdade. Exatamente. Me diga isso de novo, hein? Exatamente. Explica isso de novo. Eu considero assim, eu acho que desde essa época, talvez, da morte do meu avô, que não ocorreu depois com a morte do meu pai, com a morte do meu pai, eu soube que a morte existia, mas na morte do meu avô eu não sabia que a morte existia. Aliás, Aí foi a tua, eu quero te estreia. dizer, foi a minha estreia, mas eu quero te dizer que eu acho que nós sabemos que a morte existe para os outros. Verdade, verdade. Eu acho que é uma concepção muito difícil de manter dentro de nós. Então, quando alguma coisa termina, é preciso que a gente saiba, ela termina porque ela começou. E agora vamos começar outra que vai terminar. Eu sempre brinco com a June, minha mulher, que a única coisa que eu não deixei foi ela. Mas, por exemplo, o teu avô, tu disseste, né? Teu avô terminou ali. Terminou. E tu tivesse a culpa dele não ter evitado esta morte. Eu passei alguns meses com essa loucura na cabeça de que ele não podia ter morrido, que eu tinha que ter ido lá, que não sei o quê, essas coisas. Tá, e quando tu descobriste que o teu mundo tinha um tamanho menor, tu te sentiste livre. Melhor. Eu pedi para tu me falares um pouco sobre essa liberdade conquistada. Essa liberdade conquistada, eu penso que é assim, é a troca do sentimento de poder que a culpa te dá, né? O sentimento de controle sobre a vida e a morte, pela consciência da responsabilidade. Quando tu te torna, na maior parte do dia, responsável por ti próprio, tu te sente livre. Tu faz o que tu quiser. Porque tudo que tu fizer ou não fizer, tu é responsável, né? Claro. Tu és livre desde quando? Olha, porque a velhice dá uma certa liberdade. Tu ainda não chegaste lá. Mas desde quando tu és livre? Eu sempre digo para o meu pessoal, esse do curso de psicanálise, eu sempre digo que eu acho que essa liberdade eu só consegui depois dos 40 anos. E eu tenho a impressão que na vida a gente aprende muitas coisas. Tu pode aprender idiomas estrangeiros, tu pode aprender matemática, física, mas aprender a viver, eu acho que é o curso mais longo, que talvez não tenha fim, né? Tu já aprendeste? Eu acho que lá pelos 40 anos eu comecei a poder viver como eu queria. Até então, não, né? Pois é, como tu querias. Tá? E no que é diferente daquilo que te autorizavam? Aí que tá. O Fernando Pessoa tem um verso que eu repito sempre, que eu acho belíssimo, que eu vou te dizer a primeira estrofe. Ele diz assim, é um verso sem título. Ele diz assim: a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Agora, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscá-la lá onde ficou. Então, para mim é assim, aquilo que eu queria fazer quando era menino e, portanto, não tinha responsabilidade sobre aquilo, muitas vezes eu não pude fazer. Mas hoje, com a minha idade, eu faço tudo aquilo que eu queria fazer. Tem muitas coisas que tu não podes fazer, porque a imagem que tu plantaste, cultivaste, divulgaste, já não permite. Mas eu me rebelo contra isso. Por exemplo, escrever poesia, te desnudar, é uma coisa que para um psicanalista não aparece.
já pode aparecer? Eu acho que sempre pôde. Eu não sei bem. Tem psicanalistas de todos os tipos, como em qualquer profissão, né? Mas eu acho que essa ideia de que o psicanalista não pode aparecer é uma ideia que não é boa para o meu cliente. O meu cliente, na minha opinião, ele precisa muito mais da minha pessoa do que dos meus conhecimentos. Porque o meu cliente precisa, ele, se tornar a criança que ele era. Para mim, psicanálise é isso. Por isso que eu chamo até no curso psicoanálise. Isso é uma coisa que eu aprendi com um autor alemão chamado Bruno Bettelheim, que ele diz: a gente não pode acentuar neste conceito o termo análise. Nós temos que conceituar o termo psico, que é a alma. Entende? E tu dizes que a psicanálise é o ato de resgatar... Restituir a alma que eu já tinha. Eu estou convencido disso. Agora, tu dizes, por exemplo, que a fonte de todo problema, de toda doença psíquica é a culpa. Acho que é, mas eu tenho que explicar um pouco isso, senão Então fica meio assim. Eu acho que a fonte de toda a doença mental estabelecida é o sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa é um delírio de grandeza. E o delírio de grandeza te deixa fora da Ivete. Te deixa uma pessoa que tu não é. Não é verdade? Ou a mim. Então, eu traduzi o sentimento de culpa pelo seguinte: a ausência, entre aspas, de paixão na vida. Por que entre aspas? Porque não existe essa ausência de paixão na vida. Existe uma farsa de que eu não me apaixono por nada. Nem por uma pessoa, nem por um trabalho, nem por um hobby, nem por um esporte. A pessoa que não tem paixão por alguma coisa, eu vi tu hoje, começando o programa, dizendo da tua grande paixão pelo teu programa. Então, isso para mim é o que estrutura a saúde mental. Eu gostar de estar aqui vai me melhorar o dia hoje, não é verdade? Então, quem por razões variadas não consegue se manter nesta situação de realmente gostar de alguma coisa, acaba adoecendo. Ou já está doente. Ou está começando a adoecer. Está começando a adoecer. Tu dizes uma outra coisa que eu gostei muito de ler isso. Meu pai morreu jovem aos 52 anos, mas escondeu o riso no meu para continuar nossa serenata. Como é que eu disse? Bonito, né? Eu Meu não sei pai se morreu jovem aos 52 anos, mas escondeu o riso no meu para continuar nossa serenata. Porque eu acho que eu sei o que eu quis dizer. A gente tinha vários hábitos, além de conversar os dois. Eu achava ele um sujeito excepcional, mas eu sou suspeito para falar. Mas uma coisa que a gente fazia muito era tocar ou piano ou violão improvisando. Então, eu te digo que eu tenho uma saudade dos olhos dele, porque ele sabia para onde é que eu ia no violão e me acompanhava, e vice-versa, né? Era um diálogo afetivo e não por palavras. E no piano também. Ele compunha também, tu também compões? Eu compus algumas coisas, mas ele compôs muitas coisas. Ele tem suítes para orquestra, ele tem músicas para piano, que a minha mãe toca. Agora não toca mais, mas tocava muito em casa. Meu pai compôs, ele nunca se considerou um compositor, ele achava que ele era um amador. Mas eu te digo que ele era um compositor de categoria. A suíte para flauta, cavaquinho e violão é uma maravilha, que ele fez em homenagem ao Isaías Valiati. Te lembra dele? Claro, claro. Isso. E me lembro das tertúlias com o Messias. Antônio Messias, grande figura. Tu conhece a composição que o Messias fez pro teu pai, quando teu pai fez 40 anos? Sim, claro, uma beleza. Tu ousarias cantá-la? Eu não sei decora a letra, eu me lembro de alguns pedaços. Paulo, fizeste 40. Meus parabéns a você. Meus parabéns a você.
mas Paulo, fizeste mal. Daqui para frente, Paulo, o que vai ser? Daqui para frente, Paulo, o que vai ser? Daqui para frente, não, antes amarias Teresa, agora só podes amar alguma coisa eu sei mais que do tu. país, eu não sei bem. Daqui a 20 ainda amarás Teresa. Isso. Daqui a 10 será azul e só. Isso. Daqui a 10 ainda mais. Daqui a 20, quase senil, só podes ter amor pelo Brasil. É isso. Ó, beleza. Eles tinham, eu chamava o tio Antônio, eles tinham um hábito assim, o Antônio fazia um verso e era um brilhante poeta, e passava lá em casa e dizia, Paulo, faz a música. E eles faziam juntos. Tu chegaste a entrar no Instituto de Artes? Não, eu tive muito pouco tempo lá estudando teoria e solfejo com uma professora chamada Ivone van der Perre, mas foi um período de talvez menos de um ano. E quem é que te introduziu o piano? Foi a tua mãe? Eu acho que foi a minha casa. A minha casa era um palco. Eu tenho uma saudade da minha casa de guri, porque a arte eram as paredes. A nossa casa era só imigrantes, que eram pessoas ligadas à música, e pessoas que tocavam alguma coisa, né? A minha casa tinha um clima de arte, eu toco piano desde os 3 anos de idade. Com 3 anos eu compus uma melodiazinha no piano, que meu pai botou numa partitura. Tá, e tu aprendeste piano com quem depois? Eu tive algumas professoras, mas eu nunca levei adiante o estudo. Eu tocava e toco de ouvido. E tu continuas tocando hoje? Continuo tocando, E o violão e o cavaquinho entraram depois? O violão também. O violão entrou, eu me lembro bem, tinha um professor em Porto Alegre, que era espanhol, eu acho, Carrion o nome dele. E que meu tio Fernando Guedes me convidou para ter aulas com o Carrion. Eu comecei a estudar com o Carrion, que era um grande professor. Depois ele foi para o Recife tocar na orquestra como violoncelista, e eu nunca mais deixei o violão. Eu tocava violão todos os dias. Ultimamente eu tenho tocado menos, porque tem outras coisas para fazer, os cursos, isso e aquilo e tal. Pois é, a tua casa lá da família era um palco, um grande palco. Era um palco. Eu quero saber no próximo segmento como é a tua casa hoje. Sim. Tá. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Paulo Sérgio Rosa Guedes. Paulo Sérgio, eu perguntei como é que é a tua casa hoje. E na casa do teu pai e da tua mãe era um palco, teatro, música, poesia, etc e tal. Olha, eu vou te responder assim, ó. Eu nunca imaginei ter a casa e a família que eu tenho. Nunca imaginei. Porque isso tudo também depende muito do acaso, né? Eu conheci a Júnia, ela tinha 15 anos, eu tinha 20. Nós casamos 5 anos depois. Levamos ainda 4 anos para ter o primeiro filho. Depois tivemos mais 2. E acho que a minha casa é um lugar assim que me deu toda a sustentação para tudo que eu fiz na minha vida. Eu sempre digo, talvez seja um exagero, eu acho que eu fiz tudo que eu queria. E acho que eu fiz tudo que eu queria fundamentado neles 4, né? Especialmente nela. Foi uma companheira, é uma companheira extraordinária até hoje. E como é que a música entra na tua casa? Todos os dias, durante um período, todos os dias eu tinha amigos tocando comigo. Agora, a gente mais velho, a gente tem ficado mais só. Mas eu toco piano um pouco, de vez em quando, toco violão um pouco, de vez em quando, ouço música sem parar. Quem é que comanda o aparelho de som na casa? Eu. A minha filha mais velha, a Luciana, descobriu uma coisa que eu não tinha ideia. Ela descobriu que os aparelhos valvulares, antes do CD, reproduzem com maior amplitude as músicas. Então nós temos ouvido discos de vinil, Ivete, com uma amplitude fantástica. Eu ouço música frequentemente, eu sigo a recomendação do Nietzsche. A vida sem a música seria um erro.
Na tua sala de espera tem música no consultório? Na minha sala de espera tinha música. Eu não tenho mais consultório. Eu tinha consultório a vida toda lá no centro, no Anis Dias, e tinha um aparelhozinho pequeno com fundo musical. Ah, ficava no próprio consultório? Sempre teve, dentro do consultório, mas se ouvia na sala de espera. Hoje eu tenho um consultório em frente à minha casa, que eu vou muito pouco, porque eu tenho trabalhado menos, então muitas pessoas mais amigas eu atendo em casa. Pois é, quer dizer, tu estás te voltando mais para os teus cursos. Sim, eu estou me voltando mais para os meus cursos. Eu acho que eu não devo parar totalmente, porque talvez vai me fazer falta emocionalmente. Né? Emocionalmente e financeiramente também? Financeiramente também, mas o principal é que eu acho que eu tenho que ir diminuindo. Eu digo assim, ou eu paro ou alguém me para, Ivete. Agora, no consultório, né, tu já disseste isso também, né? Ouvir é entender e amar é cuidar. Quer dizer, tu ouves no consultório, mas quem é que te ouve nesse momento da tua vida? Eu acho assim, ó. Isso já foi dito por muitas pessoas. Eu acho que num tratamento psíquico, pode ser psicanalítico, psicoterapêutico, seja o nome que se der, que eu não gosto muito dessas diferenciações. O tratamento é para a alma da pessoa. Nesse tratamento, na minha opinião, ou os dois estão se tratando ou ninguém está se tratando. O Jung tinha uma frase que está num livro de entrevista, que é uma beleza, que uma senhora chegou no consultório dele e disse, na Suíça, né? Doutor Jung, eu vim aqui porque eu estou com um problema. E ele disse assim, a senhora também sente? Beleza. A senhora também sente? Sim, tá falando dos dois se tratando, mas de repente tem aquela pessoa para quem que tu procuras para resolver alguma coisa tua. Existe essa pessoa, e não é tratamento, é compartilhar. Existiu, eu me tratei durante alguns anos com um grande amigo nosso, amigo do meu pai, que era o Davi Zimmermann, o velho Davi Zimmermann, não o pai do Leandro que a gente falava há pouco, né? E ele me ajudou muito, porque eram conversas, assim, de muito valor para mim. Eu passei a saber quem eu era de verdade, a criança que eu fui. Exatamente. Bom, nós estamos falando aqui na tua casa. O que é o teu brinquedo hoje? Vários. Por exemplo, escrever. Eu estou sempre escrevendo alguma coisa, ou escrevendo algum verso, lendo muito. Cada vez eu leio mais. Como é que tu escolhe os teus livros? Sorte. Eu olho assim, eu vou ler agora. Agora, por exemplo, ultimamente, eu não sei bem, não me lembro para te dizer por que eu fui ler um livro do Einstein. Sim, me lembro. Eu descobri um livro do Einstein que um grande amigo do meu pai, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração grande até hoje, é o Arnaldo Raskovski, um psicanalista argentino. E este homem deu para o meu pai um livro que se chama El Universo e El Dr. Einstein. E eu acho que foi o ano passado que eu comecei a ler esse livro e comecei a ver quem são os físicos, que são pessoas que têm uma visão de mundo que eu nunca imaginei que existisse. Aliás, tem uma passagem nesse livro em que alguém de uma universidade de Zurique pergunta para o Einstein o seguinte: como que tu consegue fazer essas observações de coisas que estão fora do nosso conhecimento, que estão fora da nossa maneira de pensar? E ele respondeu assim: porque eu sou uma criança. Ele disse, beleza, né? Beleza. Então eu tenho lido bastante ultimamente, né? Sobre física quântica, que eu acho que é uma coisa que me ajuda muito a entender a vida. Mas sempre gostei de ler romances E o que te faz sair de casa? Cada vez menos, mas sempre o que me fez sair de casa foi assistir concertos, peças de teatro ou qualquer coisa ligada à arte. Nós saímos muito, mas agora, ultimamente, acho até que exageradamente temos ficado em casa.
Tá, e o ficar em casa é ler, mas deve ter outras coisas. Não, é lemos... receber, é cozinhar. Não. Cozinhar, tu frequenta a cozinha? Não, isso é um projeto que eu tenho para fazer. Eu quero aprender culinária. Ah. Quero aprender. Acho que deve ser uma arte fantástica. Minha mulher é exímia. E ela ensinou uma moça que trabalha conosco a cozinhar e a comida lá em casa é maravilhosa. Mas tudo porque foi ela que ensinou. E tu tens algum tipo de cuidado em relação à comida? Com o teu organismo? Não tenho. Não? Não tenho. Que cuidados tu tens contigo? Os cuidados que eu tenho comigo são uma recomendação médica de fazer exercício físico. E eu te confesso, não estou dizendo que eu estou certo, mas eu te confesso que o bom do exercício físico é fazer. Não é que eu não vou morrer. É bom jogar tênis. E é o que tu fazes? Eu tenho 300 DVDs, eu acho. E de vez em quando a gente vai ao cinema. Eu gosto muito de cinema. Eu fiz um curso uma vez só com filmes, com a seguinte ideia. O cineasta sabe mais do que nós sobre a vida humana. Então fizemos um curso de uns 8 meses com filmes do Fellini, do Bergman, do Woody Allen, do Visconti. E então a gente discutia o filme tentando aprender com o cineasta o que ele estava querendo nos dizer. Me esqueci de citar um outro grande mestre, que é o Hitchcock. Que é um profundo conhecedor da alma humana. Em Porto Alegre tem debates, inclusive, né? Psicanálise de divã, esse tipo de coisa. Essas coisas. Né? Como tem também a culinária e o cinema. Sim, esse tipo de coisa, alguma vez tu frequentaste? Não. Mesa de cinema? Não, ainda não frequentei. Eu tenho uma amiga que vai muito, eu acho que é no Cine dos Bancários, que tem reuniões mensais discutindo filmes. Eu nunca fui. E comendo, mas não é no Cine dos Bancários. E comendo também? Não é dos bancários. Sim. O que tu te deves, Paulo Sérgio? Olha, pois é, Ivete. Tu falas em assumir os seus desejos, né? Então estão aí os projetos, os desejos, os sonhos. Pode ser meio, assim, exagerado. Eu te diria que eu não me devo nada. Eu tenho a impressão, assim, né, de guri, de menino, que a vida ia ser muito difícil, que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu gostava, etc. Hoje eu te digo o seguinte, eu acho que eu vivi 10 vezes melhor do que eu imaginava. Então eu acho que eu não devo nada. Acho que eu não devo nada nem para mim, nem para minha família, nem para meus filhos. Pode ser um certo exagero no que eu estou dizendo, mas o meu sentimento é esse. Houve um momento que tu pensaste em seguir outro ramo da medicina. O que tu pensaste em fazer? Isso foi a influência do meu querido paraninfo, Jorge Pereira Lima. Quando eu comecei a estudar, tu conhecesse ele? Sim. Quando eu comecei a estudar no 3º ano de medicina com o Pereira Lima, para mim, eu pensei, eu vou para gastroenterologia. Porque aquelas aulas, tanto que eu fiz o estágio optativo do 6º ano na gastroenterologia. Na Santa Casa? Na Santa Casa. Ele, a Temis, o Milton Abramovich, meu amigo, várias pessoas maravilhosas. Aquilo ali me balançou. Mas eu já estava trabalhando no manicômio judiciário, que foi uma experiência muito boa, muito boa. Pois é, o que aconteceu que mereceu para ti um registro especial, né? Eu vou te dizer, o que aconteceu mesmo foi sorte, mas eles acabaram me homenageando aí faz uns 3 ou 4 anos como presidente de honra de um congresso brasileiro de psiquiatria forense. O que aconteceu de verdade foi o seguinte, eu estava lá, primeiro porque eu precisava trabalhar. Eu estava no 3º ano da faculdade. Eu tinha um grande amigo que era o diretor técnico e o Manuel Albuquerque, que era o diretor do hospital e que me chamaram. Eu tinha 22 anos, 23 anos. Me chamaram e me disseram, escuta, nós precisamos criar uma situação de que os nossos internados possam se acostumar com a liberdade. Eram criminosos, né? Tu sabes? Sim. Então,
por isso que eu digo que é sorte. Eu criei um sistema de selecionar pessoas que pudessem passar o fim de semana em casa. E não tivemos reincidência nenhuma vez, o que era um risco, né? Sim. Então eu fiquei conhecido lá por ter sido o criador da alta progressiva. Mas isso, eu te digo sinceramente, não é modéstia, foi sorte. Foi porque o Manuel era meu amigo, o Mário Bertoni era o diretor técnico e me pediram para fazer isso e eu tive a sorte de fazer. Porque tu era jovem e ousado, como todo jovem. Isso. Mas tu fala muito em sorte. A sorte parece que está a teu lado, sempre. Tu sabe qual é a frase daquele golfista, como é o nome dele? O grande golfista, como é? Tiger Woods. Ah, esse. A frase dele é o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Não, tu falaste em sorte agora há pouco, com 22 anos. Sim. Né? Tu não tinha tanto treino assim. E tu falaste em outros momentos em sorte. É. A sorte está do teu lado. Eu acho que o acaso me favoreceu muito na vida. Tu pegas cavalo encilhado, tu pegas ou já perdeste algum? Não, eu pego. E sem encilhado também pego. Sim, Eu acho que a gente providencias tem que tentar. Uhum. Tem que tentar. Tu já te arrependeste de alguma coisa não tentada? Que eu me lembre agora, não, mas certamente isso deve ter ocorrido. Eu não me lembro agora para te dizer. Outra coisa que mereceu registro foi a perícia psiquiátrica no INPS. Sim, isso também. Vou ter que repetir a palavra. Sorte de novo? Tive a sorte de encontrar o Carlos Grossman, que é um homem fantástico e que era o meu chefe direto, e que nós conseguimos inverter toda a situação da perícia psiquiátrica. A perícia era assim, ó, o indivíduo te ameaçava de dar em ti, médica, se tu não concedesse o auxílio doença. Nós conseguimos virar isso de maneira que a gente ganhava presente das pessoas que nós botávamos de novo a trabalhar. E isso eu devo a ele, porque ele era a pessoa que tinha o poder de me autorizar a fazer isso. Então eu dei a seguinte determinação: toda pessoa que vier pela primeira vez pedir afastamento do serviço, a gente dá sem discutir, porque ela na segunda vez ela vai querer voltar a trabalhar. E deu certo. Mas também é sorte, né, querido? Como é dar sem discutir? Vocês propunham um tratamento? Sim, exatamente. Tá. Mas primeiro, dava licença. concede o afastamento do trabalho. Segundo, nós vamos te conseguir uma pessoa para te atender, para que tu possas voltar a trabalhar o mais rápido possível. A gente ganha presente dessas pessoas. Eu tenho presentes em casa até hoje. Isso foi uma coisa fantástica que nós fizemos. Por que tu trabalhaste aí na perícia? Depois fazer estágio? Também porque eu precisava de dinheiro, eu estava recém-formado e o Grossman me convidou para ir para lá. Acho que o meu pai tinha pedido para ele antes de eu me formar, porque eu me formei e meu pai morreu 2 meses depois. O meu pai pediu para o Grossman uns tempos antes de eu me formar e ele depois me levou para lá. Foi um período de uns 3 ou 4 anos fantástico. Foi muito bom. Bom, eu quero saber agora um pouco dessa tua experiência com este curso online. Mas no próximo segmento, porque tu vai ter que me contar tudo sobre este curso novo que inaugurou agora, né? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tá bom, daqui a pouquinho tu me conta tudo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Paulo Sérgio Rosa Guedes. Bom, eu acabei de anunciar o teu curso online, Fundamentos Emocionais da Saúde. E agora, enquanto a gente estava fora do ar, ele me disse, não começou. O que houve? Rompeste com a internet? Não é romper, eu até gostaria de conhecer melhor. Eu vi que eu não era capaz de poder discutir com as pessoas jovens que conhecem esse assunto para poder fazer o curso online como eu queria. Eu comecei a ver, por exemplo, que eu tentava entrar em contato com o meu colega Júlio, a quem eu convidei para participar do curso, eu não conseguia entrar em contato com ele. Aí eu comecei a ver que esse curso não ia dar certo. Tu queria interatividade? Eu queria interatividade, eu quero que os alunos possam
entrar, fazer pergunta, participar e serem vistos. Eu tenho certeza que isso é possível, mas não para mim. Eu não sei falar com o pessoal da informática, infelizmente. Eu gostaria de conhecer melhor isso, mas eu, no computador, eu faço o mínimo possível. Pois é, eu queria saber... Então, aí o que eu fiz foi o seguinte, eu cancelei, mandei aviso para todos, eu e o Júlio cancelamos. Quantas inscrições tu já tinhas? Já tinha em torno de 20 pessoas interessadas e mais outras que queriam se inscrever. Mas aí cancelamos tudo, eu não quero mais, por enquanto, nada online, e eu vou fazer, porque, vê bem, o título é Fundamentos Emocionais da Saúde, não é mais psicanálise. Eu quero fazer esse curso, eu vou montá-lo de forma presencial, como eu faço outros. Ou seja, tu vai ficar com 2 cursos? Vou ficar com 2 cursos. Vou ficar com 2 cursos. Mas vis-à-vis. Pois é, exatamente. Olho no olho. O que eu queria saber é isso, como é que tu te relacionas com a internet, como é que tu te comunicas, nesse momento, por exemplo, como é que tu te comunicas? Eu me comunico basicamente através de e-mail, né? E às vezes vendo alguma notícia no Terra, que é o meu lá servidor, né, que se chama. Tu tens Face, essas coisas, Facebook, etc. Entrei agora por causa desse curso, mas não uso muito. Usei para escrever alguma coisa para uma amiga minha que estava falando sobre questões da política do governo, etc. Mas eu uso pouco. Eu ainda não, vamos dizer, não sei usar o não Facebook. Casaste com... Ainda não entrei. Pode ser que eu aprenda. Né? Mas tu está namorando, pelo menos? Estou namorando. Tô namorando. Eu olho de vez em quando e respondo alguma coisa que vem para mim, isso eu faço. E a outra coisa que eu faço muito não é na internet, no computador, é escrever. Pois tu escreves sobre psicanálise? Todas as minhas aulas, eu tenho uma sinopse escrita que eu faço uma semana antes e reviso ela durante a semana para que a aula seja vibrante, né? Eu adoro o curso esse, acho maravilhoso. E as pessoas também, eu tive... Quantos alunos tu tem nesse curso? Nesse curso que está em andamento? Nesse que é o atual, Fundamentos da Psicanálise. Sim, né? Esse atual, ele começou com 6 meses de duração, há 29 anos, depois passou para 1 ano, depois para 2 e agora está em 3 anos. Então as turmas têm sido, em geral, de 20 pessoas. Eu não quero muito mais gente porque dispersa, né? E que espaço é esse que tu usas? Antes era num hotel ali perto da minha casa, mas agora, como eu diminuí para 12, eu faço lá em casa. Tá. Todas as quintas-feiras, hoje é dia de aula. Agora, por outro lado, né? Quer dizer, tu estás com esse curso e as inscrições para o ano que vem já estão encerradas? As inscrições para 2016, não, elas não abriram ainda. Eu já tenho os 12 para o... Sim, então está encerrado. Para o curso de 2000, não, tem que se inscrever. Tem gente que desiste, essas coisas. Mas eu tenho a turma já. Eu tenho... isso que eu te digo, sorte é sorte. Tu começa todos os anos um novo curso que dura 3 anos? Não, de 3 a cada 3 anos. anos. Cada Ou seja, 3 anos. em 2016 tu vais começar uma turma... Vou terminar uma turma em maio e começar em junho. Tá, e tu tens 12 inscritos. Se algum desistir no meio do curso, azar. Não, a gente abre para outro, sim, pode entrar. Teve pessoas que entraram no meio do curso e fizeram a metade do seguinte. E qual é o pré-requisito? O pré-requisito inicialmente era psiquiatras com pós-graduação. Depois, eu não me lembro se foi uma pessoa, uma advogada que entrou e gostou muito, e eu me dei conta que eu podia abrir para qualquer pessoa. Porque o curso se chama Fundamentos da Psicoanálise. Na verdade, é para poder ajudar as pessoas a atenderem melhor. Mas depois eu me dei conta que isso são os fundamentos da vida humana. Não são para as pessoas aprenderem a viver melhor. A viver melhor, E o retorno que eu tenho tido, e eu te digo de novo, eu prefiro dizer que é acaso, que é sorte, do que dizer que é alguma qualidade minha. Eu não vejo essa qualidade
grande minha. Eu acho que eu sou um bom professor, organizei bem o curso, eu não estou te dando a minha responsabilidade. Mas a sorte é o seguinte, a imensa maioria de todos esses alunos disseram nas avaliações do curso sempre a mesma coisa. O curso mudou a minha vida. Essa é a frase de quase todos. Então isso para mim me enche de satisfação, né? Porque para mim é o principal de tudo, é tu mudar a tua vida. Pois é, ou seja, as pessoas estão deixando de fazer tratamento contigo porque fazer o curso. Exatamente, exatamente. Por isso está atendendo menos até. Eu estou atendendo menos por outras razões também. Fundamentos emocionais da saúde. Tu inclusive dizes que saúde não é sinônimo de não ter doença. Exatamente. O que é saúde? Isso é uma frase do grande inglês Donald Winnicott. Ele diz, pobres daqueles que são apenas sadios. Entende? Porque só não ter doença não torna a tua vida uma experiência boa. É preciso outras coisas. E este curso que seria online, eu não vou me lembrar bem, mas eu vou poder te dizer os 3 pontos principais. O primeiro era, durante alguns meses, nós estudarmos um poema do Carlos Drummond, que se chama História Natural, onde ele mostra que a vida não é o que pensamos. Então ele é um poema belíssimo, ele termina dizendo isso, a vida não é o que pensamos. Então eu botei uma série de textos para a gente estudar e compreender que a vida é o que nós dermos sentido a ela, porque sentido ela não tem. Quando perguntaram um pouco para o Freud, acho que foi o Einstein que perguntou, afinal, o senhor pesquisador e tal, o senhor poderia me responder qual é o sentido da vida? Dizer, o mesmo da de um cachorro. Então, esse é o primeiro. O segundo é, o sentimento de culpa é sempre um delírio de grandeza. Ou seja, o sentimento de culpa nunca é consequência de alguma coisa, sempre é causa. Entende bem, Ivete? Invenção dele. Não é consequência, não é eu fiz isso e por isso eu me senti culpado. Não, eu me senti culpado e por isso eu fiz isso. Por isso eu te desrespeitei, porque eu me acho muito superior a ti. Enfim, por aí afora. E o terceiro é uma frase do James Joyce no Retrato de um Artista Quando Jovem, que ele diz assim, a consciência humana precisa ser recriada permanentemente porque ela se desfaz permanentemente. É muito bonito isso. Muito bonito. Tu lês sublinhando? Leio sublinhando e anotando e tudo. Por isso que eu não gosto de emprestar livro. Nem livro emprestado. Não, emprestado tu não pode pedir. Claro, porque senão eu vou escrever o livro do outro. E de alguma forma, quando tu emprestas, tu te revelas, tu te desnudas. Claro, eu impresso, mas eu gosto de tê-lo em casa, porque eu gosto de anotar tudo. Eu sou um leitor, assim, que sei que eu tenho que ler devagar, com pontuação e com muito cuidado e reler para poder compreender o que a pessoa está... Tu sabe que é difícil isso. A pessoa está te escrevendo uma coisa que não está exatamente nas palavras, está nas entrelinhas. Então, isso eu adoro fazer. Furungo, escrevo, sublinho. Qual é o ambiente que tu crias e que tu tens criado para ler? O living da minha casa, a Juni me presenteou. O meu apartamento tem um living e uma sala de jantar. A sala de jantar é o social. O living é meu. Tudo que é meu está lá. Computador, livros, violão, piano, tudo. Então é ali que é vamos dizer, o meu gabinete é ali. Entende? O computador está ali? O computador está ali. Está tudo ali. Tu escreves poesia no computador? Escrevo. Tá, tu consegues te emocionar com aquilo que está na tela? Ou tu precisa tirar cópia para ler? Não. Eu não gosto muito de ler no computador, mas tenho me acostumado, eu acho. Tenho me acostumado um pouco a não precisar do papel. Em geral, eu imprimia para poder ler, né? Ler de verdade. Para te emocionar. Mas eu tenho me acostumado a ler na tela e acho que tenho me dado bem. E o que é estímulo para a poesia? Que tipo de coisas acontecem para tu
escrever uma poesia? Eu acho que é algum estado afetivo um pouco conflituoso que faz com que eu tenha que pôr no papel aquilo que não tem palavras, né? Então, eu te diria assim, eu escrevo, como dizem os cineastas, eu faço o copião e depois eu começo a burilar. Aquilo leva muito tempo. Eu vou te mostrar, posso te mostrar? Claro, deve. Eu, em Punta del Este, queria fazer esse livro para um amigo meu que tinha recém-morrido, que é o Fernando José Bertazzo, que é um homem que foi um amigo inesquecível. E eu estava lá escrevendo versos e coisas, vou publicar esse livro e tal. E aí me lembrei que era dia do aniversário da morte do meu pai. E aí, eu vou te dizer, saiu, não é... Como é que eu vou dizer? Como eu estava te explicando, né? O afeto conflituoso de me lembrar que fazia tantos anos que ele tinha morrido na praia, em Torres, me fez escrever isso aqui, ó, que eu vou te ler. Está aqui, ó. E eu botei, o título é Pai. Botei, para minha mãe nos seus 90 anos de vida. Ela já está com 96. Faz 6 então anos. Fazem Então. 6 anos. O verso diz assim, Ivete. Passaram 40 anos desde aquela tarde triste em que viajamos juntos de Torres a Porto Alegre. Foi esta a primeira viagem na qual nada tu viste. Passaram 40 anos, não tinhas mais tua vida. A minha estava abolida pelos desmandos da sorte. Foi nesta longa viagem que eu comecei a tua morte. Passaram 40 anos, eu tinha só 27. Minha vida recomeçava, desta vez sem teu auxílio. Foi a primeira viagem em que não pude ser filho. Passaram 40 anos, a vida me tem sido linda. Jamais sonhei que pudesse, claro, pai, com a Júnia e os filhos, que são imensos auxílios, alcançar tão bons momentos, tão cheios de sentimentos e quase sem que eu soubesse. Passaram 40 anos, tenho já 67. Foram tantos dias belos e de emoções tão profundas que penso, pai, só existiram pela âncora em teus elos. Meu Deus, que beleza, que beleza. Que beleza. Tu entende? Saiu de uma angústia, assim, que aquele dia ele estava fazendo tantos anos que ele tinha morrido, né? E aí me veio, meu pai, parece que eu estava conversando com ele. E tu fosse perdendo vários amigos, falaste no... Sim, claro, com a idade a gente vai perdendo amigos, né? Como é que é isso para ti? É muito difícil, mas eu Dizer acho adeus. que é a vida. Dizer adeus. É a vida. Bom, falaste agora há pouco que tu está lendo um livro que um amigo do teu pai deu para ele. Ou seja, Isso. tu herdaste a biblioteca do teu pai, pelo jeito. Sim, quase toda. É verdade que tu ganhaste um dos pianos da tua mãe, que foi dela? Ganhei. Não, a minha mãe comprou um piano, acho que da dona Maria Pinto Ribeiro, mãe do Roberto. Mãe da Célia Ribeiro. Mãe da Célia. Acho que a minha mãe comprou da dona Maria um piano de armário e me deu de presente há muitos anos atrás. Eu era solteiro ainda. E eu tenho até hoje lá em casa. E o teu violão, hein? Meu violão foi comprado por ti? Foi comprado por mim e pelo meu pai. E pelo meu pai, como assim? Sim, eu e meu pai. Eu tinha 58, tinha 17 anos. Não tinha dinheiro ainda? Não tinha dinheiro. Nós fomos num senhor luthier aqui em Porto Alegre, que se chamava Alberto Salmeron. E ele, eu me lembro até hoje, eu não vou saber te dizer o dinheiro, era 10, não sei o quê, 10 cruzeiros. 10 contos. 10 contos, mas era baratíssimo. E eu tenho violão até hoje. E o cavaquinho? O cavaquinho, eu ganhei um do meu tio e ganhei um de um grande amigo meu e colega meu que me deu um novo. Tenho 2 cavaquinhos. Tá. Inventei no cavaquinho uma novidade. Porque tu falaste do Antônio Messias,
Eu pescava com ele sem parar. Pescava? Pescava sem parar. Pescava de pescar de peixe? Pescar, peixe. Aonde? Torres, Ilha dos Lobos, Rio Grande, Moles do Rio Grande, Açudes. Eu e o tio Antônio pescamos horrores E por aí. vocês faziam o que com os peixes, qual a pergunta? Comia os peixes, cozinhava os peixes e comia. E na pescaria tu tem que usar linha de nylon, Sim. que tem milímetros diferentes. Eu peguei o cavaquinho, tirei as cordas as cordas de aço que pisavam no dedo e botei linhas de nylon da pescaria. Até hoje eu toco. Pois esse tipo de lazer, pescaria, isso é uma coisa que hoje tu fazes alguma coisa parecida? Hoje não. Hoje o que eu mais faço é ir para Punta del Este, que a gente comprou uma casa lá há uns 4 anos e nós temos ido, eu e a Júnia, última semana do mês a gente passa lá. De todos os meses, de todos os anos. De todos os Inclusive o mês de fevereiro e janeiro. Janeiro e fevereiro a gente fica mais aqui porque lá fica muito cheio. Pois é. Mas aí os filhos vão. É. Os filhos vão, os netos vão. Quantos netos tu tens? 2. E como é que tu curtes netos? Ah, acho adorável, acho fantásticos. É diferente ser avô de ser pai, né? Eu acho que as pessoas dizem que é. Eu para mim, eu tenho outros 2 filhos. Porque a minha vida com meus filhos sempre para mim foi muito boa, assim. Foi então, muito intensa? É muito intensa, a gente estava sempre junto e tudo. E os 2 netos são, parece que, mais 2 filhos. Meninos, meninas? Os 2 são guris. Um tem 5 e o outro tem 2 anos. 5 anos de vida. É muito bom, é muito bom. Paulo Sérgio, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu quero te agradecer muito por estares aqui. E que bom que tu participasses deste último momento que está sendo muito triste. Claro. Mas com a tua presença eu acho que ameniza bastante. Eu te agradeço muito, foi um prazer muito grande conversar contigo. Muito obrigado. Um beijo, querido, sucesso. Um beijo, querido. Obrigada a vocês também. Mais uma vez eu agradeço vocês terem me acompanhado até agora. E quem sabe, daqui a pouco, em algum lugar por aí, qualquer horário, qualquer dia, a gente volta a se encontrar. Boa noite.